Ou seja, a forma adulta, macho e fêmea, está lá no intestino, na parte do seco do intestino. Eles entram em cópula, ou seja, eles copulam. E os ovos, cuja postura ocorre no intestino, ganham o meio exterior com as fezes. Sempre assim, né? A partir das fezes é que os ovos ganham o meio ambiente e contaminam o meio ambiente e as pessoas que têm contato com esse meio ambiente. E quando eu falo esse meio ambiente, vai contaminar a água, o solo, tá bom? Estes ovos são característicos e possuem forma de bandeja ou barril, mostrando uma membrana fortemente escorada em castanho e exibindo duas proeminências polares claras flutuadoras. Os ovos embrionados no meio exterior apresentam após no mínimo 15 dias a larva enclausurada. A larva fica presa lá dentro. Quando o indivíduo ingere os ovos, estes vão sofrer a ação do suco digestivo e libertam as larvas. Então, as larvas vão se libertar quando esses ovos são ingeridos dentro do hospedeiro, tá? O ciclo dele é monogênico. Tem o ciclo monogênico. Ou seja, só tem um hospedeiro e esse se contamina quando ingere os ovinhos. Esses hospedeiros somos nós, tá? Os seres humanos, tá bom? Em média, as fêmeas ovipõem cerca de 200 ovos por grama de fezes. Se você cagar 300 gramas, quantos ovos não vai ter? Ovos pra caramba, tá vendo? 200 ovos por grama de fezes. Por grama. Patogenia. O que essa criatura causa na pessoa? Ó, ação traumática e infecciosa. Alguns autores juram, de pé junto, que elas bebem o sangue. E para beber o sangue, elas vão morder, dilacerar a parede do intestino para ele sangrar para ela beber. Então, por isso que aqui fala de ação traumática. Outros falam que não, que a ação traumática se deve à presença de muitas larvas ali e elas vão destruindo ali, porque elas ficam presas na mucosa intestinal, uma coisa horrorosa. Eu vou ver se eu acho algum vídeo ali e mando para vocês delas, dentro da mucosa intestinal, elas se mexendo assim, muitas. Aí a mucosa intestinal, o músculo, né, da parede do intestino, perde a sua força e sai. Então, nesse momento, você tem um prolapso retal. Então, se o indivíduo tiver muito parasita, muitos, esse intestino pode sair. Você tem um prolapso retal. Olha que coisa horrorosa, né? Depois volta ao normal. A única coisa boa é que, geralmente, quando um parasita gera uma lesão, né? Essa lesão é irreversível, como a gente vê em alguns casos, né? A malária estourou, a hemácia estourou, acabou. A leishmaniose destruiu. Né? Agora algumas são reversíveis, nesse caso também o intestino depois volta ao normal, só eliminar, né, as larvas ali, dar um remedinho, volta ao normal, tá bom? E o mais engraçado é que esses remedinhos para matar esses parasitas aqui são aqueles baratinhos, tá bom? Aí tá assim, ó, ação traumática infecciosa. Penetração na porção cefálica, destruindo a parede mucosa intestinal, permitindo a colonização bacteriana, ou seja, qualquer situação, né, que ela faça ali, que ela machuque, vamos colocar ali, que ela agrida a mucosa intestinal, essa mucosa agora aberta, né, fica exposta às bactérias que já tem no intestino, causando uma infecção bacteriana. Ação tóxica, substâncias líticas secretadas por glândulas esofagianas. Você tem a eosinofilia, que é a presença de células, né, do sangue de defesa. Essas células vão tentar paralisar o parasita. Você tem a urticária, né, que às vezes o paciente pode apresentar, ficar se coçando. Você tem a ação hematófaga, que é isso aí que eu estou falando, ó, podem sugar sangue e causar anemia. Por que está aqui podem? Porque alguns autores dizem que sim, alguns autores dizem que não. E aí, pode ou não pode? Entendeu? Quadro clínico. Assintomáticos e sintomáticos. Todas as doenças parasitárias, elas terão os pacientes que são os portadores
que são aqueles que até estão parasitados, mas que não desenvolvem sintomas, não desenvolvem doença, a infecção é autolimitada, né, e não se desenvolve, ponto. E você pode ter os sintomáticos. O que eles são? Pessoas que ficam doentes de fato, que o parasita consegue agredir o corpo de uma tal forma, se desenvolver de uma tal forma, que a pessoa acaba sentindo ali, né, essa parasitose, essa doença, tá? A localização principal dos parasitas adultos é o cerco e o apêndice. No parasitismo baixos, temos de 6 a 8 os parasitas, podendo ocorrer distribuição por toda a extensão do colo, até o reto, quando as infestações são maciças. Então, quando você tem muito, ele vai pegando todo o intestino até chegar no reto. Olha que coisa horrorosa. É nesse momento que você tem, né, ali os extravasamentos. Os sintomas traduzem-se por dor na região direita do abdômen, podendo o clínico confundir com apendicite. Os parasitados podem apresentar diarreias alternada com constipação intestinal. Nas infecções maciças podem ocorrer, tá? O prolapso retal, ok? Aí como que a gente vai fazer o diagnóstico, professora? A gente vai, o paciente, né, vai coletar as fezes e a gente vai trabalhar essas fezes, né, fazendo quais técnicas? Aqui eles dão algumas opções: Fauci, Cato-Cates. Cato-Cates é um método quantitativo, o Sérgio Franco utiliza esse método. Eu vou até tentar pegar as lâminas, tá, lá do Sérgio Franco de novo, de Cato. Cato serve para o Ascaris, Tricuris e o Cistossoma, tá? Serve para esses três, se eu não me engano, é só esses três, tá? Acho que é só esses três mesmo. Tem o Hoffman, Pons e Jones ou Lutz, e tem o método de Willis, tá? Que aqui também está sendo citado. O tratamento, a gente não deve falar sobre medicamento é só o médico que tem autoridade para tratar um paciente. A gente só faz diagnóstico, tá? De forma alguma, medicamentos, por mais simples que seja, é perigoso para a saúde, tem alguma contraindicação, tá? Às vezes tem pessoas, por exemplo, quem tem pressão alta, tem pessoas que se adaptam com medicamento, o outro se adapta com outro medicamento, entendeu? Por exemplo, que fala, né, captopril, aquilo ali é veneno de cobra. Então a pessoa acha que por ser medicamento tá livre, é para melhorar, então vamos tomar. Gente, não é assim, tá? São substâncias químicas que dentro de uma orientação médica correta, dificilmente aquele medicamento vai te fazer mal. Mas se ele não tiver uma prescrição médica, uma orientação médica adequada, aquele medicamento, ao invés de te fazer bem, vai te fazer mal. Então, quando você toma medicamento por conta própria, pode, na maioria das vezes, ao invés de te fazer bem, te fazer mal. Porque você pode pensar assim, mas a minha vizinha toma. Mas a sua vizinha é uma pessoa, você é outra pessoa. Entendeu? Tá? Por isso é que é importante passar pelo médico. Então, mesmo medicamentos, né, de parasita, contra parasita, tem esse albendazol aqui, que é baratinho, né? Tem que ser passado pelo médico. Muitos vão depender do peso, de várias situações, entendeu? Então é sempre bom passar pelo médico. Mas aqui está falando dos tratamentos, eu não gosto, quando eu reformular, com certeza eu vou tirar, porque senão a pessoa vai aqui e compra um albendazol também, que é o Zentel, né? Por exemplo, o médico da minha filha, a última vez que passou, que a minha filha toma todo ano medicamento de parasita, que o médico é que passa, né? Todo mês de janeiro, nas férias escolares, eu levo ela no médico, o médico vai passar os exames, e depois eu vou levar esse exame para o médico vai passar os medicamentos que ele achar necessário, e por quê, né? Ele vai explicar por quê. Então, a última vez que ela foi, geralmente a médica sempre passava o Anita, né? Todo mundo conhece, Anita. E por último, agora, por 2 vezes, ele passou esse Zentel aqui. Entendeu? Tá? Para ela. Mas aí tem que ser o médico, de acordo com a necessidade dela, tem que ser tudo visto direitinho com o médico, tá bom? A gente vai passar a atividade para encerrar. E aí a gente vai
eu vou estar botando a prova a partir de amanhã lá na plataforma, tá?